Bom dia, na paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos ler um texto aqui, base, só para nós meditarmos a respeito do tema igreja. Meditação rápida aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus está dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. Uma outra referência que eu quero ler também a respeito de igreja, que diz lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Que interessante estes dois textos, né, irmãos? No primeiro, Jesus está dizendo que sobre esta pedra, está dizendo sobre Ele, sobre Cristo, será edificado a igreja. E na carta de Paulo ele complementa algo maravilhoso a respeito desta igreja. Ele, não sei se consigo expressar tão bem isso, ele está dizendo assim: essa igreja que Jesus edificou sobre ele, ela nada mais é do que um ajuntamento de todos nós, como membros. Aí Paulo está dizendo que somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Ou seja, essa igreja, ela seria esse ajuntamento destes membros, né? E diante dessas duas colocações aí, desses dois versículos que nós lemos, medito de forma bem rápida a respeito deste termo igreja, né? Quando nós pensamos em igreja, termo igreja, a primeira ideia que normalmente vem na mente da gente é um edifício religioso, um prédio, né? A gente pensa assim: igreja, você já leva a tua imagem a um prédio, a um templo, a um edifício. Talvez aquela mais comum, aquela com a cruzinha em cima. A primeira coisa que fala em igreja, a gente já pensa num chalezinho com a cruz em cima, né? Tipo esses memes aí, essas figurinhas que a gente encontra. Ele fala igreja, você já vê aquilo na tua mente, né? No ambiente onde as pessoas vão assistir um culto, fala igreja, a gente já pensa nisso. Mesmo que em um lugar de culto seja importante, claro, a igreja que a Bíblia menciona, ela não está especificamente relacionada a esse edifício físico. Claro, é óbvio, isso não é uma novidade mencionar isso. Quando a Bíblia fala de igreja, está na verdade referindo às pessoas, né? A igreja é formada pelos discípulos nascidos de novo. Pelos discípulos nascidos de novo em Jesus, chamados então para glorificar a Deus, servir uns aos outros e abençoar o nosso mundo. É uma comunidade do povo de Deus. Essa seria a definição mais exata a respeito da igreja. Nós não vamos à igreja simplesmente, mas nós somos a própria igreja. Isso significa que nós não saímos da igreja após o culto nos domingos, né? Quando termina o culto, a gente sai da igreja. Não, nós não saímos da igreja, mas nós continuamos então levando a presença de Deus e a glória do Evangelho por onde nós passarmos, todos os dias da semana. Terminou-se o culto no domingo, eu não saio da igreja, eu sou a própria igreja. Ainda que a igreja não seja um lugar, os discípulos de Jesus, eles precisam, logicamente, de um ambiente, de um lugar para
se reunir para aprender mais de Deus uns dos outros. E é por isso que você também precisa participar de uma igreja local. A igreja local é formada por um grupo de cristãos que se reúne regularmente em um lugar específico. Todos os discípulos de Jesus precisam fazer parte de uma igreja local e se conectar à família de Cristo, pois é ali que a gente se encontra, não é mesmo? A Bíblia usa ilustrações diferentes para explicar a respeito da igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, chama a igreja de corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Nós somos ligados uns aos outros e cada membro tem um importante papel a desempenhar. Pedro já diz que a igreja é como uma casa espiritual construída com pedras vivas. Essas pedras que Pedro menciona somos nós, eu e você. Vamos dar uma olhada nas razões por que a igreja existe e entender por que ela é tão importante. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a existência da igreja é para glorificar a Deus. O maior propósito para a igreja e para todo cristão é glorificar Deus. Fazemos isso aprendendo mais sobre Ele e estudando a Sua palavra, bem como por meio da oração, louvor e adoração. Nós glorificamos a Deus pela obediência do Seu mandamento e amá-lo acima de todas as coisas e ao nosso próximo também como a nós mesmos. Essa daí é uma das razões porque a existência da igreja, para glorificar a Deus. Uma outra razão é para servirmos também uns aos outros. Para isso é importante a existência da igreja. Jesus ele nunca chamou discípulos como um estilo de solitário. Nós somos uma família em comunidade, irmãos e irmãs em Cristo, e uma jornada juntos. Como membros do corpo de Cristo, nós somos chamados para construir amizades profundas com base no amor. Deus deu a cada um de nós talentos e dons para serem colocados ao serviço do corpo. Nós completamos uns aos outros. Fica aí notório esta razão, para que nós não se esqueçamos disso. A igreja existe para servirmos uns aos outros. Próxima razão que quero destacar também para a existência da igreja é para abençoar o mundo. Vivemos em um mundo atormentado pelo pecado, pela dor e pelo sofrimento. Jesus sabe disso. Ele disse que nós somos o quê? O que a igreja é? A luz do mundo. Isso significa que nós somos chamados, irmãos, para invadir as trevas com a luz do Evangelho, e nós sermos agentes divinos para a redenção e transformação do mundo. Como o corpo de Cristo, somos suas mãos e pés na terra. Pés e mãos, preste atenção nisso. Eles se mobilizam e fazem alguma coisa. Então, se a igreja de Cristo representa os pés e as mãos de Cristo na terra, nós não podemos ficar parados. Nós não somos chamados para ser uma comunidade de pessoas que vivem em uma bolha religiosa, cegos para as necessidades do mundo. Não somos chamados para isso. Mas sim, que nós enganjemos em uma busca ativa e intencional de suprir a necessidade da sociedade em amor e compaixão. Não se esqueça disso. Uma das razões muito importantíssimas da existência da igreja, para abençoar o mundo. Aliás, Jesus, ele nos mandou anunciar a sua mensagem de salvação e fazer discípulo em todas as nações. Como igreja, somos chamados a anunciar este evangelho e a nos envolver ativamente com a nossa sociedade, para demonstrar o amor de Deus e criar um mundo melhor para nós e para as gerações vindouras.
é o papel da igreja. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.